Olá, eu sou o professor Jorge Neto e estou aqui para mais uma aula de História do nono ano. Hoje, uma aula dedicada à Segunda Guerra Mundial. Mas, antes de irmos à nossa aula, lembro que na última aula foi lançado um desafio. Um desafio que correspondia a 4 questões que eu pedia para resolverem. Então está na hora de vermos qual a resposta para cada uma dessas questões. Ora, a primeira questão, relembrando, pedia para referirem as razões que levaram à implantação de regimes ditatoriais na Europa. E temos aqui então uma hipótese de resposta. Face à crise de 1929, os governos liberais parlamentares eram acusados de não conseguirem solucionar o problema. Este fator e o receio do avanço do comunismo levou alguns setores da burguesia a apoiarem partidos de extrema-direita que prometiam resolver a crise económica e social e impor a ordem. Questão número 2. Indica os princípios ideológicos do fascismo. E os princípios ideológicos do fascismo que foram aqui referidos são totalitarismo, antiparlamentarismo, anticomunismo, nacionalismo, corporativismo, culto do chefe e imperialismo. A questão número 3 pedia para distinguir o fascismo italiano do nazismo alemão. Para além das características do fascismo, o nazismo caracterizou-se também pelo racismo, pois defendia a existência de raças superiores e inferiores, e pelo antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus que se expressou através do Holocausto. Por fim, a questão número 4 indica que acontecimento deu origem à Segunda Guerra Mundial. O acontecimento que deu origem ao início da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polónia pelos alemães em setembro de 1939. E é exatamente por aí que nós vamos começar, pela invasão da Polónia em 1939. Ora, acontece que a Polónia, e vamos relembrar isto, a Polónia era constituída por antigos territórios do Império Alemão, mas também do Império Russo e do Império Austro-Húngaro, e agora a Alemanha queria naturalmente recuperar alguns desses territórios que tinha perdido de acordo com o Tratado de Versalhes. Por isso, alegou um ataque polaco feito dias antes para declarar guerra à Polónia e a invadir. E desta maneira atacou a cidade portuária de Danzig, no norte da Polónia, e deu origem então à declaração de guerra por parte da Grã-Bretanha e da França à Alemanha, dando início então à Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, no início deste conflito, a Alemanha utilizou uma tática que vai ser extremamente eficaz. Essa tática ficou conhecida com o nome de Guerra Relâmpago, no original Blitzkrieg. Pelas imagens que estão aqui à vossa frente, nós podemos ver alguns dos aspectos fundamentais deste Blitzkrieg, desta Guerra Relâmpago. Por um lado, a Alemanha vai utilizar uma força de carros blindados em grande quantidade para poder desenvolver um avanço terrestre. Este avanço terrestre vai ser apoiado pela aviação militar, aquela que foi testada na Guerra Civil Espanhola e da qual falei na aula anterior, e desta forma desenvolve-se então um ataque maciço aos alvos previamente definidos pelas forças alemãs. E foi assim que a Alemanha atuou durante os primeiros tempos da Segunda Guerra Mundial. E assim vai conquistar então os primeiros territórios já dentro do período do conflito. Vamos agora ver uma peça que nos vai falar um pouco mais sobre esta tática, sobre a Guerra Relâmpago, e nos vai falar também um pouco sobre o início da Segunda Guerra Mundial.
O da Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial deveu-se em grande medida ao desenvolvimento da Guerra Relâmpago. Esta nova estratégia baseava-se na capacidade das divisões de tanques Panzer, a elite do exército alemão. As colunas Panzer rompiam com grande rapidez e surpresa as linhas inimigas e cortavam as suas comunicações, instalando a confusão. A nova Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, estava igualmente vocacionada para a Guerra Relâmpago. Destacavam-se os Stukas, bombardeiros de voo picado que atacavam com precisão as principais posições inimigas e dessa forma facilitavam o avanço da infantaria. Por outro lado, o lançamento de paraquedistas por trás das linhas inimigas era fundamental para facilitar a ofensiva. Muitas vezes, os ataques alemães eram realizados através de um movimento de pinça, ou seja, rodeando e cercando o inimigo. A Guerra Relâmpago permitiu em poucos meses subjugar a Polónia, a Dinamarca e a Noruega. Hitler, motivado pela eficácia dessas campanhas, traçou um plano semelhante para derrotar a França na primavera de 1940. Além de atacar a norte, pela Holanda e pela Bélgica, o exército alemão avançaria também pelo sul, através das Ardenas, rodeando as defesas aliadas. Por esta altura, os generais franceses concentravam as suas forças na fronteira com a Bélgica, confiando que no sul estavam protegidos pelas fortificações da linha Maginot, que se estendia até à Suíça. Acreditavam que seria possível bloquear a Alemanha como na Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, ninguém imaginava um ataque de blindados pelas Ardenas por ser uma região de floresta densa. No dia 10 de maio de 1940, Hitler pôs o plano em ação. De madrugada, uma divisão de paraquedistas foi lançada na Holanda para capturar pontes e aeroportos. Enquanto a Luftwaffe dominava os céus e atacava as principais bases militares, o exército avançava com facilidade. Em resposta, o exército francês e o corpo expedicionário inglês entraram em território belga para confrontar o inimigo até se aperceberem que também eles estavam a ser rodeados a sul por um segundo exército alemão que tinha passado as Ardenas. Completamente apanhados de surpresa, os aliados recuaram e desorganizaram-se, acabando por ser facilmente derrotados. As diversas unidades foram sendo empurradas localidade a localidade até ao porto de Dunkerque. Com o objetivo de salvar o maior número de soldados aliados, o governo inglês lançou então uma operação de evacuação por mar. Centenas de navios militares e civis, reunidos por todo o sul de Inglaterra, atravessaram o Canal da Mancha e conseguiram salvar mais de 300 mil soldados aliados. Apesar de todos os fracassos da primavera de 1940, a operação tinha permitido uma hipótese de as forças aliadas se reorganizarem. No dia 14 de março, depois de derrotar alguma resistência, o exército alemão marchou sobre Paris e a suástica foi hasteada na Torre Eiffel, sob os olhares horrorizados dos parisienses. A surpresa e a eficácia da Guerra Relâmpago tinham permitido a Hitler subjugar também a França. Estava em parte vingado o Tratado de Versalhes. Ora, antes de continuar, queria só fazer aqui um pequeno reparo. Na peça que vocês estiveram a ver, é referido que a entrada das tropas nazis em Paris foi a 14 de março de 1940, quando realmente essa entrada se deu no dia 22 de junho de 1940. E como viram também na peça, essa entrada em Paris é a última etapa, digamos assim, da ofensiva alemã que começou na Dinamarca e na Noruega, passou depois pela Holanda e pela Bélgica e finalmente então chegaram a Paris e conquistaram França. França foi então dividida em duas partes. A parte norte foi entregue a Hitler, portanto às tropas nazis, às forças nazis, enquanto que o sul ficou a cargo do Marshal Pétain, que já governava o país nessa altura. Contudo, a população francesa não se reviu no Marshal Pétain e por isso começou sim a identificar o general Charles de Gaulle como o seu verdadeiro líder.
Este refugiou-se em Londres e foi a partir de Londres que lançou diversos apelos à população para resistirem à ocupação nazi. E foi desta maneira também que se desenvolveu em França uma verdadeira força de resistência à ocupação nazi através de uma série de sabotagens que, ao longo dos anos que Hitler dominou França, se desenvolveram. Mas, obviamente, Hitler não ficou por aqui. De seguida, Hitler vai tentar conquistar Inglaterra. E vai então desenvolver-se a chamada Batalha de Inglaterra, que marcou grande parte do verão de 1940 e que se vai desenvolver até perto do final do ano. Esta batalha, basicamente constituída por ataques aéreos, pôs então em confronto as forças aéreas britânicas com as forças aéreas alemãs. E aqui foi bem evidente a supremacia da aviação britânica. Para além dessa mesma superioridade, os britânicos tinham também o radar, algo que os alemães ainda não dominavam, e que permitia aos britânicos detectarem a aproximação da aviação alemã. Desta maneira, os alemães não estavam a conseguir os seus objetivos. Por isso, mudaram de estratégia e passaram a fazer ataques noturnos às diversas cidades britânicas. Mas acontece que Churchill, já primeiro-ministro britânico, apelou à população para que mantivesse as cidades e as ruas das cidades às escuras, de modo a que os alemães não tivessem qualquer ponto de referência nos seus ataques. Digamos que aqui já havia por parte dos alemães uma tentativa de fazer uma guerra psicológica sobre os britânicos. Mas não resultou e Hitler acabou por desistir. Foi, digamos assim, a primeira derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Já em 1941, Hitler vai continuar a sua expansão, agora para os Balcãs, conseguindo conquistar a Jugoslávia e a Grécia, e, por fim, vira-se para a União Soviética. Aquele país com quem 2 anos antes tinha feito um tratado, um pacto. Esse pacto agora parece que já não tinha grande interesse para Hitler. Ele já tinha conquistado a maior parte dos territórios que pretendia. Portanto, como tal, poderia finalmente passar à conquista da União Soviética e, desta forma, tentar chegar aos ricos poços de petróleo. O nome dessa operação é Barbarossa. É o nome, então, com que ficou conhecida a ofensiva por parte dos alemães sobre a União Soviética. Neste mesmo ano de 1941, podemos considerar que a guerra ganhou um caráter mais global, ou seja, saiu do palco europeu e começou a desenvolver-se também noutras zonas do planeta. Aqui à esquerda temos uma imagem que representa o ataque que foi feito por parte da aviação japonesa ao porto do Havaí, no Havaí, o porto americano de Pearl Harbor. Foi um ataque surpresa, apanhou os americanos de surpresa e, naturalmente, motivou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. De relembrar que o Japão era aliado da Alemanha. E, naturalmente, os Estados Unidos vão entrar na guerra ao lado da Grã-Bretanha e da França, ou seja, vai inserir-se nos aliados. Já desde também dessa altura se desenvolviam vários ataques no norte de África. Primeiro com a Itália como protagonista dentro dos aliados da Alemanha, ou seja, das potências do eixo, mas depois, devido a uma certa ineficácia por parte das forças italianas em conseguir os objetivos das forças do eixo, a Alemanha também ela vai então entrar neste palco de guerra. Aqui o objetivo seria atravessar o Canal do Suez e tentar chegar ao Médio Oriente, uma zona também ela rica em petróleo. Mas Hitler acabou por ver os seus objetivos fracassarem quando as tropas de Hitler são derrotadas na Batalha de El Alamein, no Egito, em novembro de 1942. Iniciava-se assim o recuo das forças do eixo no norte de África, que vai permitir aos aliados entrarem na Europa a partir do sul de Itália em breve.
E ainda no ano de 1942, e na sequência da Operação Barbarossa e da ofensiva alemã na União Soviética, os alemães vão tentar conquistar várias das principais cidades soviéticas, nomeadamente Moscovo, a capital, Stalingrado, que vemos aqui na imagem, e também Leningrado. No que diz respeito à cidade de Stalingrado, uma cidade estratégica na confluência da Europa para a Ásia, nas margens do rio Volga, esta batalha terá tido início em julho, como vocês podem ver, ou seja, no verão. O facto de ser no verão é fundamental, porque estamos a falar de um país, a União Soviética, que, como sabem, a partir de uma certa altura do ano, começa a ter temperaturas extremamente baixas. E por isso era fundamental que esta conquista se desse no verão. Mas tal não aconteceu. A resistência por parte da população foi enorme e a batalha estendeu-se até ao inverno de 1943, até ao mês de fevereiro. E o resultado não foi favorável aos alemães. Em fevereiro de 1943, depois de milhares de mortos de parte a parte, os alemães foram obrigados a recuar no terreno. Ou seja, começamos a ver então as potências do eixo, ou seja, a Alemanha e os seus aliados, a perderem terreno nas várias frentes de combate. Chegamos ao ano de 1944. E em junho de 1944 vai-se dar uma das ofensivas mais marcantes da Segunda Guerra Mundial. Eu estou a falar do desembarque na Normandia por parte das forças aliadas. Normandia, no norte de França. Aqui tiveram os aliados que se deparar com uma potente artilharia dos alemães. Contudo, conseguiram ultrapassá-la, conseguiram entrar em França e em algumas semanas conseguiram chegar a Paris. Daí até se iniciarem os ataques à Alemanha, foi só preciso esperar alguns meses. Assim, em 1945, no início do ano, vamos ver diversas cidades alemãs a serem alvo dos bombardeamentos aliados. A destruição é quase total, como podemos ver nesta imagem que mostra a cidade de Berlim, capital da Alemanha, e cuja destruição terá levado então ao suicídio de Hitler e ao fim da guerra na Europa. Contudo, ela mantinha-se no Pacífico. O Japão resistia, apesar das sucessivas derrotas que teve perante os Estados Unidos. As várias batalhas que ambos os países tiveram que defrontar acabaram por levar os Estados Unidos a bombardear as cidades japonesas, nomeadamente a capital, Tóquio, mas mesmo assim as forças japonesas não se rendiam. Daí que os Estados Unidos tiveram que tomar uma medida radical, que foi usar a arma mais potente que eles tinham na altura, a bomba atómica. E assim lançaram uma bomba atómica sobre a cidade de Hiroshima e outra sobre a cidade de Nagasaki, provocando uma destruição total e centenas de milhares de mortos. Só assim o Japão assinou então a rendição. E terminava assim a guerra em setembro de 1945, 6 anos depois de ter tido o seu início. Ora, isto é de uma forma muito resumida e esquemática aquilo a que podemos considerar que foi a Segunda Guerra Mundial. Nós podemos ver a Segunda Guerra Mundial sob determinadas perspectivas, diferentes perspectivas. E a sétima arte, ou seja, o cinema, é um dos temas que mais pega para explorar os seus filmes, é realmente a Segunda Guerra Mundial. Por isso, eu vou aqui dar-vos algumas sugestões de alguns filmes que poderão ver sobre esta mesma temática. Vou começar por falar no filme A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, um filme de 1993 e realizado por Steven Spielberg. É um filme bastante longo e que fala da história de um industrial alemão chamado Oskar Schindler, que terá colocado a trabalhar nas suas fábricas vários judeus, salvando-os assim dos campos de concentração. Portanto, foi uma forma de esta gente, destes judeus, não serem massacrados no que aconteceu a muitos milhões em campos de concentração.
4 anos depois estreou o filme A Vida é Bela. É um filme italiano. Este filme é uma obra de total ficção, ao contrário dos outros filmes que eu vou aqui falar, incluindo A Lista de Schindler, que são baseados em casos verídicos. Este é uma completa ficção, realizado e protagonizado por Roberto Benigni, e que fala exatamente da história de um judeu italiano que é apanhado, é levado para um campo de concentração juntamente com o seu filho e que, para que o filho não sofra, faz ver ao filho que aquilo é um jogo, é apenas um jogo e que vai acabar tudo bem. É considerado um dos filmes mais belos sobre esta temática. O filme O Pianista, de 2002 e realizado por Roman Polanski, fala-nos de um pianista, naturalmente, um pianista polaco e judeu, Szpilman, que é apanhado então pela invasão da Polónia pelas tropas alemãs. Ele vive em Varsóvia, na capital da Polónia, e consegue escapar aos campos de concentração. Ao contrário da sua família, que toda ela é levada para campos de concentração e morrem lá, Szpilman consegue fugir com a ajuda de amigos, vive todas as peripécias da Segunda Guerra Mundial no seu país e vai viver em Varsóvia até à sua morte no ano 2000. Naturalmente, o filme retrata toda a história de Szpilman durante o período da Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma das temáticas mais abordadas no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial é a história que tem como base o diário de Anne Frank. Anne Frank, uma jovem que vivia, portanto, de origem judia, que vivia em Amsterdão, na Holanda, e que consegue esconder-se numa divisão secreta em sua casa e aí ser poupada, então, inicialmente, claro, às tropas nazis. Aí, onde vive ainda durante alguns anos, vai então escrever o seu diário. Esse diário, naturalmente, foi publicado em livro, é hoje um dos livros mais lidos no mundo. Motivou muitos filmes, nomeadamente este, que se não é uma das últimas versões cinematográficas, é pelo menos uma das últimas. Este filme estreou em 2009, do realizador Robert Dornhelm. Estes são apenas alguns exemplos que eu vos posso dar de filmes cuja temática é a Segunda Guerra Mundial. Existem muitos mais. Eu estou-me a lembrar do Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, que retrata o desembarque na Normandia de uma forma bastante realista. Existem vários filmes sobre isso, mas, enfim, fica aqui então a sugestão destes 4 filmes para vocês eventualmente poderem ver. Tal como na aula anterior, vamos hoje terminar com mais um desafio. O desafio de hoje consiste em 3 questões. Ora, a primeira questão pede para vocês indicarem como se posicionaram os diferentes países perante o conflito. Ou seja, falei aqui de vários países. Houve países que, naturalmente, estiveram de um lado da guerra, houve outros países que estiveram do outro lado da guerra, confrontaram-se uns com os outros ao longo deste conflito de 6 anos. Eu gostaria que vocês fizessem aqui um certo exercício de memória, tentassem lembrar-se do nome dos países que foram aqui referenciados ao longo da aula e tentassem então posicioná-los, de que lado é que estavam. Posso dar já aqui uma dica. Uns países constituíam as forças do eixo. Que países é que constituíam essas forças do eixo? Por outro lado, tínhamos os aliados. Que países constituíam as forças aliadas? Portanto, tentem fazer essa lista para então depois podermos corrigir na próxima aula. Segunda questão. Define guerra relâmpago. Ora, isto foi abordado logo no início da aula. Tem a ver com algo que a Alemanha desenvolveu ao longo da guerra.
e que, pelos vistos, pelo menos numa parte da mesma, teve bons resultados. Tenta então lembrar-se da definição de guerra relâmpago, no que é que consistia, quando é que foi utilizada, como é que foi utilizada, para então poderem responder a esta mesma questão. Depois temos a terceira questão. Terceira questão, vamos aqui tentar então perceber o que é que se pretende com ela. A terceira questão pede para destacarem 2 acontecimentos. Um referente ao decurso da guerra e outro que diga respeito ao final da mesma. Ora, hoje, durante a aula, falei de uma série de acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Tentem, então, lembrar se eles dizem respeito ao decorrer da guerra, desde o início até ao meio, mais ou menos, da guerra, e tentem também lembrar-se de outros que digam respeito ao final. Quando eu digo digam respeito ao final, são naturalmente acontecimentos que foram fundamentais para definir o final da guerra, da forma como a guerra terminou. E toda a gente sabe como é que foi, penso que vocês se lembrarão perfeitamente o que é que aconteceu no final da guerra. Portanto, um para cada. Podem, se quiser, fazer uma lista maior, mas tanto de uns como de outros. Mas o que se pede aqui é apenas um de cada um. Ok? Portanto, fica aqui, então, o desafio para a próxima aula. Ora, na próxima aula, nós, naturalmente, ainda vamos pegar na Segunda Guerra Mundial. Não é um tema que fique esgotado naquilo que eu falei hoje. Impossível. É algo bastante complexo. Por isso, não vai ficar esgotado na aula de hoje. Na próxima aula ainda vamos falar de aspectos referentes à Segunda Guerra Mundial. Nomeadamente, não só relembrar factos que foram falados hoje, mas também depois ver o que é que aconteceu a seguir à guerra. A guerra termina e depois, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aos países que foram considerados vencidos? Como é que vão atuar os países vencedores desta guerra? O que é que vai mudar ao nível mundial por causa da guerra que marcou tanta gente, marcou o mundo inteiro e deixou consequências que, enfim, não vão ser ultrapassadas assim tão depressa. Portanto, é por aí que nós vamos pegar na próxima aula, é isso que nós vamos desenvolver na próxima aula. Vamos também ver como é que ficou organizado o mundo. Lembrem-se que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o mapa político mudou. Será que agora, com o final da Segunda Guerra Mundial, o mapa político vai ficar igual ou há coisas que também elas vão mudar? Ora, vamos pegar nisso também. E vamos também falar de um organismo que hoje em dia ainda existe, é muito falado nos dias de hoje e que foi fundado exatamente nesta altura. Vamos ver com que objetivos é que esse organismo foi fundado e se ainda hoje consegue ou não aplicar os objetivos a que se propôs no momento em que foi criado. Enfim, eu não vou ainda dar aqui os nomes a todas essas coisas, vou deixar aqui um certo suspense. Podem naturalmente pegar no vosso manual e explorá-lo de modo a tentar já obter algumas dicas e algumas pistas para aquilo que eu vou falar na próxima aula. Não se esqueçam também de utilizar o vosso manual para tentarem ter resposta às questões do desafio que foi lançado hoje. De certeza que vão lá encontrar até mais informação do que aquela que hoje foi aqui lançada, porque naturalmente é um bocadinho difícil estar aqui exaustivamente a tratar de toda esta temática. E sendo assim, meus caros, eu me despeço hoje da aula. Eu espero que tenham gostado e espero que tenham compreendido tudo aquilo que foi aqui explicado. Se tiverem algumas dúvidas, mais uma vez, eu vos peço para recorrerem ao vosso manual. Não se esqueçam, Segunda Guerra Mundial, tem lá várias páginas de certeza absoluta dedicadas a esta temática, com algumas imagens que vos poderão ajudar, para além daquelas que eu aqui apresentei, outras imagens elucidativas do tema que tivemos aqui a tratar e que vos poderão ajudar a compreender melhor tudo aquilo que vimos na aula de hoje. Outros documentos escritos que são testemunhos, naturalmente, de pessoas que viveram na época ou que estudaram esta mesma temática. Por hoje é tudo. Até à próxima aula.